Nos dias 2 e 3 de junho, a universidade recebeu a comitiva de uma rede interuniversitária, formada pelas universidades federais do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Amapá e pela própria URGS. O objetivo dessa rede é oferecer um curso de especialização em acessibilidade cultural. Esse projeto, que envolve a URGS, a UFRJ, a UFRN, a Unifap, que depois a gente quer ampliar para outras instituições, surgiu de um trabalho que a gente vem fazendo desde 2013, a curso de especialização em acessibilidade cultural, que foi criado no Departamento de Terapia Ocupacional da UFRJ, a partir do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde, startou, naquela época, com a parceria do Ministério da Cultura, uma formação que tinha como principal objetivo a gente construir uma política pública de cultura, de promoção à cidadania cultural das pessoas com deficiência. E quando nós iniciamos esse trabalho, a gente sabia que a URGS já tinha, com o professor Eduardo Cardoso, o desenvolvimento também dessa temática ligada à preocupação dos ambientes culturais, da acessibilidade nos ambientes culturais, tanto que quando a gente realizou o nosso primeiro encontro nacional de acessibilidade cultural, a gente convidou a URGS para realizar conosco, porque eles já tinham realizado 2 edições do Seminário Nacional de Acessibilidade em Ambientes Culturais. E para nós não fazia sentido a gente desenvolver dois grandes eventos separadamente. A nossa rede ela trabalha com o conceito de acessibilidade cultural. Hoje, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas não têm acesso às mesmas oportunidades de consumo de cultura como as pessoas que não têm deficiência. Então, quando você vai no museu, os museus eles são preparados para receber as pessoas, são acessíveis, por exemplo, mas sempre a questão da infraestrutura de acesso ao museu. As obras em si, elas não estão acessíveis. Então, imagine como que uma pessoa cega pode fazer o consumo de uma escultura, afinal ela não consegue enxergar. A partir de uma audiodescrição, no caso, a gente consegue com que essa pessoa tenha uma experiência. Então, só para dar um exemplo, digamos que seja uma escultura de cobre, você pega um pedaço de cobre, coloca na mão dessa pessoa para que ela perceba como é o material que é feito aquela obra. Da mesma forma, o peso, você vai entregar algum material com o mesmo peso para ela ter uma ideia do peso dessa obra. Da mesma forma, o formato. Então, você pode fazer uma réplica em 3D da mesma obra, porque, afinal, algumas obras não podemos ficar passando a mão nela, E, nesse caso, essa pessoa vai poder experimentar, passar a mão, compreender as formas. As visitas às outras universidades foram importantes porque nós demos conta da riqueza e diversidade da Universidade Pública Brasileira. Nós tivemos no Amapá, na Unifap, verificando as condições e os ambientes e atestamos a importância estratégica da instituição pública federal numa região como aquela, para construir o desenvolvimento, reduzir as distorções e desigualdades educacionais e culturais, foi de extrema importância. Em Natal, na UFRN, da qual eu sou um dos coordenadores do projeto, a visita permitiu que os colegas das outras instituições pudessem verificar já um pouco o avanço relativo que a UFRN tem no campo da acessibilidade cultural. Nós temos uma política vigorosa na área da inclusão e acessibilidade para dar conta dos direitos acadêmicos, dos direitos educacionais das pessoas com necessidades educacionais específicas, incluindo a pessoa com deficiência. E retornamos agora, eu particularmente, a Porto Alegre para visitar a Federal do Rio Grande do Sul, fechando só em julho a Federal do Rio de Janeiro, contribuindo, portanto, com essa visão panorâmica das 4 universidades que vão responder pelos polos regionais da proposta de especialização em acessibilidade cultural, a qual vai se realizar a partir de 2023. De tal modo que essa verificação, essa aproximação com as instituições de ensino superior, já citadas, nos dão a indicação
da importância e desse projeto para a consolidação da pauta na Universidade Pública Brasileira? Então, para a nossa universidade especificamente, está sendo muito importante porque nós somos, né, da região norte, sou da Federal do Amapá, e está numa rede em que tudo que chega para a região norte, a gente tem instituições que já são mais reconhecidas, que têm muitos anos, então sempre chega, sei lá, talvez em Manaus ou no Pará. Então, a gente está no Amapá, até pela região, pela constituição geográfica, está sendo muito importante, e aí coloca a gente numa ação muito protagonista, né, e amplia, né, no caso aqui, a gente está em duas pontas, né, estou no sul, a gente é da região norte, então isso amplia demais os contatos, né, a visibilidade, a possibilidade de diálogo, de construção de ações de pesquisa, né, de extensão com as instituições, então está sendo muito importante para a região norte, principalmente para a Unifap, fazer parte dessa grande rede de acessibilidade cultural. Porque a gente tem como público-alvo dessa formação gestores públicos da área da cultura, artistas, né, com ou sem deficiência, produtores culturais, pessoas que estão ligadas ao terceiro setor, né, que fazem um trabalho de base comunitária, né, e também professores universitários. Por que a gente tem na nossa categoria de seleção professores universitários? Porque é preciso que a gente se capacite como professor universitário na pauta da acessibilidade cultural para criar disciplinas de acessibilidade cultural em diferentes áreas do campo da cultura e das artes. A importância é se sentir juntos, né? Articular isso em todas as universidades, a gente poder construir essa rede, né? Compartilhar experiências, fortalecer, né, o trabalho um do outro e expandir a pauta da acessibilidade cultural e a promoção da cidadania cultural das pessoas com deficiência.